Então, a nossa live de hoje, a gente resolveu trazer um tema que pega muitos casais de surpresa nessa semana, na semana mais romântica do ano, né? Que é justamente dinheiro. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Daniela, eu sou educadora e mentora em finanças pessoais aqui da Valore, e hoje o tema é dinheiro e relacionamentos e, sobretudo, né, como abordar o dinheiro de forma a não transformar isso em uma guerra. Brigas por dinheiro é uma das principais causas de rompimento e de estresse nos relacionamentos. E a gente vai entender um pouquinho quais são essas causas, como que a gente pode, de forma prática, evitar algumas coisas para ter realmente um relacionamento mais tranquilo, mais leve, tanto com o dinheiro quanto com o parceiro. Então hoje não tem papo chato de planilha complicada, é realmente essa conversa leve, sincera, sobre como a gente pode usar o dinheiro como um aliado no amor e não como um motivo para briga. E a notícia boa é que dá para evitar muita dor de cabeça, como eu falei, com pequenos ajustes na conversa, na mentalidade, nos hábitos. Então, gente, para começar, comenta aqui para mim no chat qual que é o maior desafio financeiro hoje, aí, seja na sua vida individual, seja no relacionamento que você tem. Comenta aqui para mim no chat qual que é o maior desafio financeiro que vocês têm aí hoje. Bom, primeiro a gente vai começar entendendo uma coisa: ninguém briga por dinheiro só pelo dinheiro, tá? Normalmente o que acontece? Por trás dessa briga vão estar os significados que cada pessoa dá para o dinheiro. A organização pega tanto a gente, enquanto pessoa, quanto um relacionamento. Quando a gente leva questões meio de desorganização para o relacionamento, isso acaba causando ali aqueles desgastes que volta e meia daí acontecem. Ananias, a gente vai chegar já nessa incompatibilidade. Então, como eu vinha falando, a briga por dinheiro não é nunca só sobre dinheiro por si só. É sobre o significado que cada pessoa dá para o dinheiro. Então, por exemplo, se para uma pessoa guardar dinheiro significa segurança e para outra pessoa pode parecer falta de liberdade, e aí já vai dar uma incompatibilidade. Mas de onde vem isso? Qual que é a origem disso? Normalmente vem da forma como cada um foi criado. Porque, por exemplo, eu na minha família, na minha criação, eu ouvia muito assim, que dinheiro não dá em árvore. Outras pessoas já cresceram em famílias que gastavam tudo no momento presente, aquele só se vive uma vez, né? E daí o que acontece? Isso vai mudando à medida que a gente vai crescendo a nossa relação emocional com o dinheiro. E aí, quando os dois mundos se encontram totalmente distintos, totalmente diferentes, para um guardar dinheiro é segurança, para outro guardar dinheiro é falta de liberdade. Quando esses dois mundos se encontram numa relação, por exemplo, um gastador, um poupador, se não tem um diálogo, o que acontece? Meio conflito. Então não tem outra forma, né? O diálogo é a ponte que faz essa ligação e que torna tudo mais leve, que gera entendimento, para começar. Então, não tem. Quando esses dois mundos se encontram, a bomba atômica que cai assim, pá. O conflito aparece, não tem. E outro ponto que pega muita gente também é a falta de transparência. Porque o que acontece? Às vezes a gente entra num relacionamento. Oi, seja bem-vinda. Estamos falando de dinheiro, de relacionamento. Outra coisa que acontece é que às vezes as pessoas elas entram num relacionamento ali e, poxa, mas eu tenho vergonha de falar quanto que eu tô devendo, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Às vezes até esconde aquela comprinha, pensa, não, nossa, oi Júlia, tudo bem?
esconde aquela comprinha, pensa, ai, nossa, a pessoa vai me julgar porque eu tô aqui gastando dinheiro de novo. Mas o que que acontece? Isso tudo de não deixar transparente gera desconfiança. E o dinheiro, falar de dinheiro é tão difícil, por quê? Porque ele traz à tona muitas questões que envolvem controle, que envolve autoestima, que envolve poder. Por isso que é tão difícil e por isso que é tão importante conversar com maturidade sobre esse tema, certo? Então, gente, até aqui deu para entender um pouco do raciocínio? Resumão, brigas por dinheiro nunca é só sobre dinheiro, é sobre o significado, sobre a nossa relação emocional com o dinheiro, é algo mais profundo. E as pessoas, como elas são distintas, se não houver diálogo, vem conflito. E a maturidade para lidar com o tema é essencial. Não tento ter uma conversa ali e ter uma conversa sem realmente abordar isso de forma madura, porque senão vai virar briga. E se não cuida, né, esse assunto, se já não é um assunto que vocês têm ali tranquilidade para tratar, se não tem esse cuidado, vai virar um tabu e vai ser sempre ali o campo minado. Então, gente, a gente entendeu por que os conflitos acontecem, mas agora o mais importante: como que a gente vai falar sobre dinheiro sem transformar isso numa guerra? Porque afinal, todo mundo que está aqui nessa live hoje veio justamente com essa dúvida. Como que a gente fala sobre dinheiro sem transformar tudo numa guerra? As pessoas são tão diferentes, encaram isso de formas tão diferentes. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, escolha o momento certo. Não adianta esperar uma briga chegar e no meio da briga tu ir lá querer falar de dinheiro. Até foi interessante porque essa semana mesmo a minha mãe me trouxe uma questão e ela perguntou, tu perguntou pra fulano lá, e nem era sobre relacionamento, era sobre outra coisa, né? Perguntou lá pra fulano, abordou esse tema aqui que tu falou que tu ia... Eu falei, olha, né, na circunstância que estava acontecendo ali, não era hora de falar sobre isso. Então, assim, existe hora, já é bíblico, há um tempo pra tudo. Tem horas que o assunto não cabe, então assim... Criem um momento para falar disso, um momento tranquilo, um momento em que vocês não estejam estressados, cansados, porque se já é um assunto que não é fácil para vocês e vocês trazem ele num momento que é inoportuno, vai acabar gerando conflito. Então, assim, primeiro passo, escolha um momento certo, marque um momento que seja agradável. Se já é um assunto difícil, torna isso o mais agradável possível, para vocês realmente chegarem a um entendimento quando começarem a falar sobre dinheiro. Segundo, evite acusar. Eu não sei se para vocês já ouviram falar sobre comunicação não violenta, sobre algo relacionado a esse tema. O que acontece? A forma como a gente fala, como a gente expõe determinado assunto, ela vai impactar a outra pessoa de determinada forma, seja pro bem, seja pro mal, seja positivo, seja negativo, né? Então, por que é importante a gente evitar acusar, a gente buscar uma forma amorosa de falar sobre o tema? Porque isso muda tudo, isso sai de um ataque, de uma briga, para o entendimento. Então, ao invés, por exemplo, de dizer assim, ai, mas fulano, tu gasta demais. Tu chega e fala, olha, eu fico inseguro, né, quando a gente não sabe se vai conseguir pagar tudo esse mês, acaba gastando um pouquinho mais, eu sinto essa insegurança, eu fico desconfortável. Então, a comunicação não violenta é justamente isso, a gente pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, mas dizer da forma certa, dizer de uma forma que não machuque, da forma que a gente gostaria de ouvir, realmente se colocar no lugar, nossa, se eu fosse acusado assim de que eu gasto demais, como que eu ia me sentir? Então, isso realmente muda tudo, a forma de falar vai sair do ataque para o entendimento e vai gerar uma conversa muito mais tranquila sobre esse tema. Terceiro, criar o hábito de fazer um check-in financeiro. A gente recomenda, quando as pessoas não têm o hábito, né, de fazer esse controle, de ter essa organização financeira, que comecem com esse check-in semanalmente, né?
Depois vocês podem ir evoluindo e quando vê que já ficou tranquilo de trabalhar, faz uma vez por mês, mas semanalmente é importante vocês sentarem para quê? Para rever todo o dinheiro que entrou, rever o dinheiro que saiu, para onde foi esse dinheiro, como que estão indo as metas. É importante ter metas. Quanto casal também, é importante a gente ter as nossas metas pessoais, mas quando a gente está caminhando com alguém, é importante a gente definir, lá no futuro, o que a gente quer enquanto casal. A gente quer uma casa, a gente quer viajar, a gente quer trocar de carro, né? O que a gente quer fazer junto? Rever essas metas também, é importante fazer disso aquele encontro gostoso para vocês realmente conversarem com tranquilidade, com leveza. Me conta aqui, tem alguém na live que já fez isso com o parceiro? Que já sentou e conversou assim sobre finanças, que tem o hábito de fazer esse controlezinho, esse encontro de, vamos ver quanto dinheiro a gente recebeu, quanto a gente gastou, para onde que foi? Comenta aqui. E se não fizeram ainda, né, já pensa em propor isso aí pro seu par. E seguimos, gente. Então, assim, essas são as 3 formas de conversar, né, sobre dinheiro. É realmente escolher o momento certo, falar de uma forma amorosa, porque afinal a pessoa começa um relacionamento, dela grita aos 4 ventos que ama o parceiro ou a parceira, e daí chega na hora de falar, aí fala com 4 pedras na mão que a pessoa tá gastando muito, né? Então, assim, é ter o momento certo, é falar de forma amorosa, é criar o hábito de fazer esse check-in financeiro. Essas são as formas de conversar sem virar briga. E agora a gente vai para aquelas dicas práticas. As dicas práticas para colocar a mão na massa, porque o assunto, o pessoal tá colocando aqui, o assunto é difícil, é sempre difícil, e é justamente por causa dessa diferença que a gente tem de criação, a nossa relação emocional com dinheiro, quais as crenças que a gente trouxe sobre dinheiro lá da nossa infância, entender que o outro é um outro universo, nós temos a nossa individualidade, o outro também, então assim, tem vários temas que são temas críticos quando a gente entra numa esfera de relacionamento, e o dinheiro não é diferente. Mas se a gente ajustar um pouquinho ali, a gente consegue sim ter uma relação tranquila e levar esse tema de forma tranquila para nossa relação também. Então, gente, soluções práticas. Uma dica que funciona muito bem, tá? Tenham conta separada e conta em conjunta. Pessoal que já, né, vive junto, que já tem ali um casamento, uma relação onde precisa administrar um lar, tenham a conta em conjunto para quê? Porque isso gera transparência na administração da casa, de tudo que a casa precisa, das despesas da casa, e tenham a sua conta individual, porque é importante a gente ter a individualidade, ter as nossas metas, né, ter a nossa forma de administrar o nosso dinheiro, e daí conversem e cheguem num consenso. Eu tenho a minha conta, você tem a sua conta, temos a conta em conjunto e as despesas da nossa casa são essas. Então, cada um vai pegar um montante e colocar nessa conta conjunta todo mês para pagar as despesas em comum, certo? Isso funciona bastante, mantém a individualidade, traz transparência para a gestão da casa. Outra coisa é dividir os gastos de forma justa. A forma justa não necessariamente é aquele a ferro e fogo, assim, 50-50, porque o que acontece? Às vezes, a diferença de rendimentos de um para o outro é muito grande. Então, o que cada um consegue absorver das despesas da casa? Aqui em casa, por exemplo, a gente não tem assim uma divisão assim, 50-50 ali, né? A gente pegou as contas que a gente tem e dividiu. Você paga essa conta, eu pago aquela conta, né? Blá, blá, blá. E a gente tem um método, um método muito nosso de administrar as compras de mercado. Então, se vocês quiserem algum spoiler sobre esse método, ele é segredo, é guardado a 7 chaves. Não, mentira, a gente já falou em um vídeo como a gente faz, tá no YouTube. Mas a gente tem um método bem legal. Quem tiver interesse, a gente ensina como que faz. É só mandar uma mensagenzinha. Esse método para as compras de mercado, tá? Mais uma dica prática é realmente assim, você tem lá suas metas todo fim de ano, né? A virada de ano nossa,
eu vou ir pra academia, eu vou organizar minhas finanças, eu vou fazer inglês, eu tenho várias metas, né? Tenham as metas. Eu vou mandar para vocês o vídeo do YouTube onde a gente fala sobre o nosso método. E se alguém quiser mais detalhes, daí entra em contato com a gente. Papel e caneta é o método. De fato, tá? É um caderno. E a forma como a gente faz a anotação é bem assim, ó, do tempo dos astecas, lá, bem dos primórdios. Mas funciona muito bem, tá, gente? Funciona muito bem. Então, estávamos falando das metas. Temos lá nossas metas individuais e, assim, devemos ter as nossas metas em conjunto também, como a gente já mencionou ali antes. Por quê? Porque ter meta dá aquela sensação de que a gente está caminhando para algum lugar. A gente não fica ali estagnado, a gente não foi feito para ficar ali parado na vida. A gente precisa crescer, evoluir individualmente, como casal também. Então, tenham metas, né? Isso muda o foco da conversa de problema para projeto. Nossa, mas faltou dinheiro, mas vamos guardar dinheiro, né? Isso tem um tom assim, ó, de problema. Não, gastamos um pouco demais esse mês, mas mês que vem a gente compensa, vamos fazer uma renda extra, porque o nosso projeto de trocar de carro tá assim, assado, a nossa meta. Então, assim, a meta ela também é importante para dar uma direção, para vocês sentirem que vocês estão crescendo ali juntos, enquanto casal também. Por último, mas não menos importante, nessas dicas práticas, tenha uma regrinha, algumas regrinhas básicas, vocês podem combinar. Uma bem interessante por exemplo, qualquer valor, qualquer gasto acima de, digamos, R$500, ou o valor, né? O valor daí vocês vão definir, mas qualquer gasto acima de X reais a gente avisa um ao outro antes. Porque daí isso evita surpresa, mantém o respeito ali na relação também. Então, assim, a não ser, assim, caso de emergência de uma outra situação, a gente combinou que acima de R$500 a gente conversa um com o outro, mas assim, aconteceu um vazamento, eu precisei contratar um encanador, o encanador veio, saiu uma fortuna, eu tive que fazer isso para não inundar a casa, então é outra situação, né, gente? Mas assim, essas regrinhas é realmente para manter assim o respeito. Nossa, eu respeito a nossa relação, aquilo que a gente está construindo. Vamos realmente avisar, conversar sobre esses gastos maiores, sobre essas compras maiores. Não que, nossa, vamos se privar de tudo agora, mas não, para realmente trazer esse entendimento, esse consenso em relação a isso. E o mais importante, conversem sobre o futuro, o que vocês pensam em construir juntos, né, sobre dinheiro. Vocês vão construir uma família, vão ter filhos, a faculdade dos filhos, a aposentadoria. Conversem sobre o futuro juntos também. Porque assim, o casal que pensa junto sobre dinheiro, que constrói junto, briga bem menos, né? Quando a gente começa a construir esse entendimento sobre as finanças, né, tudo passa a ser mais leve, mais tranquilo. A gente briga menos, realmente, tá? E a dica extra é assim, é a dica que eu dou para criar qualquer hábito. Eu tinha muita dificuldade em ler, né? E o que eu fiz para eu conseguir criar o hábito da leitura? Eu transformei aquilo em algo agradável, né? Eu gosto muito de café, então a hora que eu tomo café é a hora que eu paro para ler. Tornem falar sobre dinheiro, tornem fazer o controle financeiro algo agradável. Se ainda não é habitual para vocês, tornem o mais agradável possível. Se vocês gostam de, uma vez por semana, comer um jantar diferente ali, né? Seja cozinhando em casa, seja indo em algum lugar. Pega um tempinho ali, uma horinha antes, uma horinha depois, daquela expectativa, daquele evento legal que vocês têm para si e associem o controle financeiro, a organização financeira, a conversa sobre dinheiro, a esses momentos bons, a esses momentos que vocês aproveitam, que é gostoso. Então, realmente associa uma coisa difícil a uma coisa boa, que tudo fica mais fácil. Gente, brigadão mesmo, viu? De coração, por vocês terem acompanhado até aqui.